Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Porta de Hangar, que agora vai ao ar pelo YouTube. Você vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e vai receber informações mais preciosas sobre a aviação brasileira. O nosso programa tem um oferecimento de ONOLED. ONOLED ilumina o nosso hangar e o nosso convidado, que hoje é uma pessoa muito especial, é o Carlos Heredia, ele que foi controlador de voo, hoje reformado da Força Aérea, está com 81 anos, corpinho de 50, ele está inteirão. ele é filho de artistas plásticos e vai falar para a gente das suas aventuras na torre, no ATC e tudo mais. Carlos Heredia, muito obrigado pela presença. Satisfação. Seja muito bem-vindo. Uma honra para mim. Para mim é uma honra, e o nosso anjo, o nosso cupido foi o Ramon Barazal. Positivo. Aquela amigão. Figura, amigão, que o irmão dele também controlador, né? O irmão dele foi o Barazal, o nosso Barraco, que era o apelido dele. Barraco? Barraco, isso. É um camarada inteligentíssimo. Como o irmão dele é. Controlador de tráfego aéreo excelente, Uhum. que num determinado momento da carreira preferiu tentar outros caminhos. Faleceu há pouco tempo atrás e deixou uma lacuna imensa. Com certeza. Ele era amicíssimo, né? Eu tenho bastante história que o Ramon conta do irmão Maria, dele nos pois jantares da casa do Ramon e da Neuza. Pô, e eu tenho alguma coisa gravada e montada aí por A aí. gente vai te convidar várias vezes para vir aqui, você tá comigo? Mas me Tá diz bom. uma coisa, você é filho de artistas plásticos? Não, meu pai era pintor e ele trabalhou muitos anos como reformador. Trabalhou para a Prefeitura de São Paulo, aqui ele tinha um ateliê aqui no Teatro Municipal. E ali ele fez muita reforma de telas, de coisa de trabalhos artísticos, né? Normalmente em tela a óleo. Que bacana. Era ele que fazia. Que bacana. O senhor sabe que nós temos a Marta Bognar, que é a mulher que anda em cima da asa, a Wing Walker brasileira, ela faz justamente isso nas igrejas, reforma telas e tudo mais. Pois é, exatamente. Muito legal essa participação do seu pai nisso. E é coincidência. Heredia, como é que você começou na aviação? Camarada, você já disse aí que da minha origem, né? A gente foi... Quando meu pai morreu, eu tinha 12 anos de idade. E os meus irmãos mais velhos, todos casados, inclusive sobrinhos mais velhos que eu. Ficou eu e a minha mãe só. Uma dificuldade muito grande para me criar, porque era uma época de pós-guerra, né? E você, felizmente para você não viveu essa época. Mas a coisa era... Não vivi. A coisa era muito difícil. Imagino. A coisa era muito difícil. Bom, a verdade é que aquela ânsia de você ganhar algum dinheiro, de você ter uma profissão, então me levou primeiro para uma estação de rádio. Ah, que legal. Eu fui operador de som. Eu adoro estação de rádio. Eu fui operador de som da Rádio Piratininga. Da Piratininga, que bacana. Fui operador de som da Rádio América. Durante um tempo pequeno. Tinha um programa de rádio, que era Cortina Mexicana. Provavelmente os mais antigos de São Paulo devem ter ouvido. Era um programa de 1 hora que tocava bolero, que era a música da época, entendeu? Todo mundo gostava de bolero, todo mundo dançava bolero, todo mundo gostava de Gregório Barrios. E bom, eu trabalhei lá. Depois fiz um exame e fui para a Escola Especialista de Aeronáutica. Meu amigo, você vai me perguntar como eu comecei na aeronáutica. Eu comecei quase que por acaso. Foi exatamente essa coisa de procurar um emprego. Fui para a escola sem ter a mais mínima noção do que era aeronáutica, da grandiosidade que é isso, entendeu? Da tecnologia que envolve tudo, do rigor, do cumprimento das normas, das regras. Mas a escola me deu isso. Da educação? A escola me deu exatamente o rigor de cumprimento das normas, me mostrou a responsabilidade que se tem que ter para poder cumprir alguma função dentro da aeronáutica, uma função decisiva, né? Qualquer uma delas. E eu me dei muito bem. Num determinado dia, depois da parte em que se estudou matemática, se estudou física, se estudou desenho técnico, se mexeu com oficina, mas houve um teste de voz. E alguém me pediu que repetisse a frase.
o rato roeu a roupa do rei de Roma. E eu repeti a frase e emendei, o rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha de raiva roeu o resto. O entrevistador deu risada. E eu vi que na hora ele pegou um carimbo, carimbou uma ficha, e ali ele estava decidindo o meu destino. Ele estava escolhendo a minha especialidade, que seria controle de tráfego aéreo. Você nem imaginava que você ia nessa situação? Eu nem sabia o que era isso. Entendi. Na primeira semana de curso, já no hangar, no departamento se trabalhava controle de tráfego, a gente teve uma noção bastante grande do que seria, mas não completa ainda, né? Natural. Eu me dei muito bem no curso. Saí da escola, depois de formado, fui para Salvador. Foi a minha primeira unidade. Recife e Salvador. Recife para fazer sua apresentação e Salvador como unidade para servir. Torre de controle e o antigo ACC Salvador. Hoje não existe mais, hoje a coisa está diferente. Em Salvador, eu me dei bem, mas a primeira decepção, grande decepção, não foi militar, foi na vida civil. Porque a gente tinha que morar na cidade, Salvador. A minha primeira decepção foi a chamada Baixa do Sapateiro. Você, paulista, vivendo aqui, conhecendo Dorival Caymmi, que cantava a Baixa do Sapateiro, e de repente eu chego lá e encontro aquilo. De verdade, era uma área degradada da cidade, né? Moralmente degradada da cidade. Será que dá para entender? Eu preciso explicar. Não precisa explicar nem desenhar. Pois é. E aquilo para mim foi, de verdade, aquilo... Decepção. Uma certa decepção. Superada depois. Tá bom. O tempo passou. De repente eu fui já em... Isso era o ano de 56, 57, né? 57. Já em 61, eu já era noivo de uma moça de Vitória da Conquista, na Bahia mesmo. Houve um acidentezinho, uma troca de palavras que foram meio mal colocadas e eu fui castigado. Me mandaram para Caravelas, rapaz. Caravelas? Caravelas. O que era Caravelas? Caravelas não tinha torre. Caravelas era uma ex-base militar do tempo da guerra. E ali tinha uma estação de rádio. Mas era fixo, limite de área. Dividia a área do Rio com uma área de Salvador. E ali tinha uma estação de rádio. E tinha controlador de tráfego aéreo porque eu disse que precisava ter. E aí o chefe falou, então você vai para lá. Por quê? Porque até então a aeronave passava por lá e quando comunicava a posição, comunicava por fonia só a posição e se tivesse problema, eu achava que ali tinha que ter um controlador de tráfego. Por quê? Porque do 00 aos 10 de todas as horas, se transmitia boletim meteorológico do Rio de Janeiro, de São Paulo. Era sempre. Não era gravado esse boletim? Nada. Era ao vivo? Era ao vivo. Passava numa frequência de rádio, inclusive no 5.105, a frequência de telegrafia. E nessa altura os canais ficavam ocupados, se alguém quisesse dar posição por fonia, não tinha como. E aí Caravelas ajudava? Então eu precisava de ter em Caravelas um controlador de tráfego aéreo com fonia específica para se tivesse um problema qualquer, se tivesse que modificar uma rota, tivesse que modificar uma altitude, aquele era o ponto. O último ponto para quem saía da área e o primeiro ponto para quem entrava. Bom, me transferiram para lá. Não fazia nada, pelo amor de Deus, porque ali não tinha. Não passava nem mosquito. Não, eu joguei muito futebol, soltei muita pipa. Por isso que tá magrão. Pois é, não, lá. Eu soltei muita pipa lá, mas tinha uma escalinha de trabalho. Só que o comandante do destacamento, aquilo era um destacamento militar, ele não ia muito com a minha cara. E depois outro, eu estava pressionando para ser transferido para cá. Por quê? Eu já estava noivo, como te disse, um casamento marcado para 23 de setembro daquele mesmo ano. E veja, eu teria que vir para São Paulo primeiro, para arrumar minha casa, mas para fazer isso eu tinha que ir para Recife, me apresentar em Recife, ser desligado de lá e de lá, embarcar para São Paulo. E como é que faz? Acontece que já chegou meados de agosto de 61 e o nosso ex-presidente Jânio Quadros renunciou. Uma renúncia de presidente causa
Um forfé. Causa um problema incrível da nação toda, e inclusive nos quartéis. A gente passou por uma condição de quartel e... esqueço o nome agora. A gente estava em segurança, chamado segurança. Então todo mundo recebeu arma. E aí eu cumpri os últimos dias de Caravelas... Armado. A fazer o quê? Eu não sei. Quem aqui ia atacar Caravelas, não sei. Mas não tinha avião do Correio Aeronacional. Bom, de qualquer maneira, por outras razões, de uma outra hora eu vou explicar para você como é que eu saí de Caravelas. Mas a verdade é que eu fui para Recife. Pode contar a história. Tá bom. Pode contar. O comandante não queria que eu saísse, enquanto não chegasse o meu substituto. Só ia pousar um avião naquele dia 27 de agosto, era um domingo. E esse avião era um C-46, Curtiss Commander. Pousou, decolou, desembarcaram 2 ou 3 turistas, embarcaram 2 ou 3 turistas, mas o porão... um avião civil. Um avião civil. E o porão de carga estava aberto. E eu entendi de imediato. Ou eu vou nesse avião ou não saio mais daqui, porque não tinha como sair. Não teve dúvida. Combinei com os companheiros, me deram a cobertura necessária e meu amigo... Porão de carga. Porão de carga do C-46. Não teve dúvida. Clandestino. Sem claustrofobia? Nada, absolutamente nada. Se eu enfrentar um lugar desse, eu morro. Me amarro. Eu sabia que ele ia voar abaixo, ali não existia pressurização. Eu me amarrei no porão de carga e, meu Deus, fui embora. Quantas horas? Nada. 50 minutos de voo. Voo rápido. Posa em Salvador, porão escuro, pátio escuro. Eu desço, ninguém vê. Eu vou para o centro de controle de Salvador, onde eu já tinha servido. Encontro um colega de turma, Gabriel Elias de Carvalho Faria, Bié. Falo com ele pergunta, o que você está fazendo aqui? Eu expliquei para ele que estava fugindo de Caravelas. Fiz um lanche, comprei passagem para o Lloyd, pelo Lloyd Aéreo Brasileiro, fui para Recife. Me apresentei ao oficial de dia de lá. No dia seguinte, resolvi a situação militar, porque eu já estava transferido. Só faltava, de verdade, efetuar, né? Transferir de fato. Acharam que o senhor tinha desertado? Acharam que eu tinha desertado. E eu provei que eu tinha... Não. Que não, que fazia só horas que eu tinha saído de Caravelas. Ficou tudo bem. Resolvido o problema. No dia seguinte, vim para São Paulo. 2 dias depois voltei para Vitória da Conquista, aí minha mãe foi junto. Ela foi a minha testemunha, né? Ela merecia assistir ao meu casamento. Me casei, voltei para São Paulo e aí começou uma outra vida. Por quê? Porque eu me apresentei no SRPV de São Paulo e aí eu fui ver um outro tráfego aéreo. Uma outra visão de tráfego aéreo, né? Movimentado. Muito movimentado, muito movimentado. Isso porque naquela época o controle de tráfego aéreo controlava Campinas? Não, controlava Campinas. Campinas e São Paulo, Santos? Santos. Campo de Marte. E Cumbica, era do militar de Cumbica. Não tinha Guarulhos, Deixa eu te interromper. Eu tenho um amigo meu, Zósimo, não sei se você conhece. Lógico, conheço o Zósimo. Ele foi controlador também. Foi controlador de turmas bem anteriores. O Zósimo saiu de uma escola técnica de aviação. Embry-Riddle. Ele estudou na Embry-Riddle. Eles vieram para cá. Você também teve essa? Não teve essa. Eu já entrei na especialista de aeronáutica, que já era em Guaratinguetá. Já estava formada a escola brasileira. Isso. Entendi. Bom, mas onde é que a gente estava? Que você chegou para São Paulo e você viu uma outra aviação. E a primeira coisa logo que me encantou foi que estava começando o primeiro curso de radar. Radar. Você falar em radar naquela época era, meu Deus do céu, era tudo que se queria, né? Porque até então se fazia o controle convencional, chamado controle convencional. Quem é da aviação sabe o que é isso, né? E a partir de agora a gente teria o controle radar. Pô, eu não fiz parte da primeira turma, eu fiz parte da terceira turma, mas fiz parte. Isso foi no ano de 1961, 62, ele começou a funcionar. E desculpa te interromper, mas quando não tinha radar, como é que era? Só convencional. Era só rádio, Compadre, a gente tem que dizer que o controlador de tráfego aéreo, ele, desculpe a falta de modéstia, mas ele tem que ser muito bem dotado intelectualmente. Ele tem que ter uma visão espacial da área que ele trabalha absolutamente perfeita. Por exemplo,
Se você disser, acredito que eu posso falar em termos aeronáuticos. Claro, por favor. Se você citar uma radial de um lugar, uma distância, e um QDM de outro lugar, eu te digo a distância que ele está de outro ponto qualquer. Eu te digo, não, qualquer um do controle de São Paulo faz isso. Tem que saber isso. Tem que saber isso. Agora, mas tem que saber mesmo. Quando era convencional... Era isso. Era isso. Era e aí isso. você tinha que confiar muito também no piloto. Lógico, porque o piloto estava navegando. E se o piloto estivesse navegando errado, ele ia receber instruções erradas. Entendeu? Então era uma simbiose, era um ajuste que existia muito grande, maior do que o que existe hoje. Viu? Porque hoje com o radar a coisa ficou mais laxinha um pouquinho, entendeu? Isso ficou mais fácil? Hein? Muito mais fácil? Muito mais fácil. Você está vendo. Mas naquela que antes época... você deduzia. Uhum. Antes você chegava à conclusão que o avião está na posição tal. Imagina uma sala que tenha um mosquito. Agora, e você sabe onde ele está. A luz está apagada, você não está vendo o mosquito, mas agora tem 2 mosquitos. Qual é a relação de distância e de marcações magnéticas que existe entre um e outro? A que distância eles estão? Agora tem 3, entendeu? E de repente tem 5. Vamos separar todo mundo. E vai juntando a mosquitaiada. Agora, como é que se faz isso tudo? Adivinhação? Não. Exatamente pelo princípio de você conhecer a área, de você ter a possibilidade de, sabendo a coordenada, sabendo a marcação magnética que ele está de um fixo, de um segundo fixo, você determina a posição de todo mundo exatamente como ela está. E além disso, separação por níveis. E nessa época já tinha VOR? Não. Ou era NDB? O VOR veio durante. Durante. Já era NDB? Tudo, praticamente era só NDB. Entendeu? A fonia muito danada de ruim. Muito danada de ruim. Microfone de carvão. É mesmo? Microfone de carvão difícil, que você daqui a pouco tinha que trocar o microfone. O NDB, ele era fixo em terra ou tinha NDB que deslocava? Não tinha não. Era fixo em terra. Me contaram uma história uma vez, então não é verdade, que o cara ficava no carrinho do NDB e aí saiu com o carro do NDB para casa. Falou, não, esquece isso aí. Esquece isso. É tudo fixo. Para quem quiser saber, o NDB, No Directional Beacon, é isso? Isso, uma estação de rádio. É uma estação de rádio. Que transmite uma frequência muito baixa e não transmite música, né? Transmite simplesmente um sinal telegráfico, que identifica o local que ele está. E que não é totalmente confiável, né? Em dia de raio... Em dia de raio, em dia de formações meteorológicas pesadas, ele faz o instrumento de bordo oscilar muito. O instrumento de bordo chama RMI, né? E você tem marcações variáveis da posição que você está, quer dizer, é bastante difícil. E quanto mais você se afasta dele, mais precária vai sendo a marcação que te dá. Viu? Certo. Depois, mais tarde, quando apareceu o VOR são 360 radiais, cada linha de radial dessa é uma transmissão. Então, muito mais perfeito, né? Mas, enfim, quando apareceu o radar, eu vou te contar uma coisa que o pessoal chegou a um ponto de fazer aproximações radar em que o piloto simplesmente desprezava todo e qualquer outro meio de navegação. Até mais tarde, quando veio o ILS, bem mais tarde veio o ILS, o pessoal não queria saber de ILS. Continuava fazendo as aproximações por radar. Nós trazíamos, eram 2 scopes de radar só. Nós trazíamos o avião numa aproximação intermediária e até colocar ele mais ou menos na região do Jaraguá, considerando a pista 16 da época, pista 16. 16 de Congonhas. De Congonhas. Hoje é pista 17. Mais ou menos a 5.000 pés. A partir dali, ele voava já quase que interceptando a reta final, transferia de frequência para aquilo que chamava radar final. O radar final, até então, esse operador trabalhava com 4 ou 5 aeronaves ao mesmo tempo. Quando transferia para o radar final trabalhava com 1 avião por vez. Então tinha que haver uma separação de avião para avião, que era de no mínimo 5 milhas. A partir dali você descia o avião alinhado, perfeitamente alinhado, e de acordo com uma velocidade e uma razão de descida. Então nós tínhamos, a partir das 5 milhas, da distância de 5 milhas da cabeceira, onde o avião já estaria alinhado e a 4.200 pés,
uma razão de descida a ser cumprida, e nós informávamos a altitude de milha em milha. Entendeu? Então o piloto vinha corrigindo a altitude e mantendo o alinhamento. Olha, era tão perfeito que nós chegamos a fazer a aproximação praticamente com 0 de visibilidade o piloto pousar. 0, 0. É a par... Eu fiz uma. 0, 0. Você fez uma, né? Eu fiz uma que eu vou contar mais tarde. Ah, eu quero ouvir. Tá bom. E foi numa situação de emergência, né? Porque de verdade nós tínhamos um limite de 1.000 metros de visibilidade por 100 metros de altura de teto. Mas isso, como todos nós conhecíamos muito a aviação, e conhecíamos muito o radar, e conhecíamos muito, e confiávamos demais naquilo que a gente estava fazendo, algumas vezes foi rebaixado por conta e risco da gente própria. Deu aquela forçadinha de barra. Aquela forçadinha de barra. Que Isso. funcionava. Puxa, perfeito. Olha, era tão perfeito que a pista, 60 metros de largura já tinha na época, nós tínhamos condição, e com os buracos que você conheceu, nós tínhamos condição de saber onde é que estava o buraco e pousar o avião mais alinhado para a direita ou mais alinhado para a esquerda. Para você ver a precisão que dava. Que legal. E naquela época os aviões não eram tão precisos. Não. O cara tinha que confiar cegamente. Exato. Então é o seguinte, antes de a gente continuar esse papo, eu vou ter que chamar os nossos comerciais. O Noled, vem pra cá com a gente. Já voltamos. Sejam bem-vindos de volta, estou aqui com o Heredia, controlador, muito legal o papo dele, mas eu quero aproveitar para entregar um presentão para ele. É o seguinte, Heredia, aqui ó, é o calendário Airplane Images 2019, é uma honra te encontrar. Muito joia, muito bacana. Te entregar esse calendário. Isso, coisa linda, hein? Eles são algumas das minhas fotos, e essa foto da capa aí tem uma história legal. Eu fui pro aeroporto e vi esse avião chegando cedo. Sim. Aí eu fotografei rápido, né? Parei lá, o cara do inferno tava doido comigo, parei na pista. Ah, você tava na pista? Não, eu parei do lado na rua mesmo, né? Mas ele, sai daí, eu dando tchau pro cara. Mas o que era nesse avião? Meu irmão. Você não sabia? Não sabia, ficamos sabendo depois da história. Eu contei a história da foto para ele. Então tá bom. Muito obrigado. Eu vou pedir para a Érica, por favor, Érica. A gente continuou trabalhando em Congonhas. Naturalmente, eu ocupei todas as funções de controlador de tráfego aéreo em Congonhas, torre de controle, centro de controle, porque eu cheguei a pegar o centro de controle em São Paulo. Dei muito curso, viu? Mas o principal mesmo, que era mais gostoso, vamos por assim dizer, era o controle de aproximação, né? O APP. O APP São Paulo. Ah, meu amigo. Porque ali barata voa. Não, meu amigo, a gente trabalhava com relógio e era muito comum você, num fluxo grande de aviação, você pousar avião de 3 em 3 minutos, controlando o afastamento pelo cronômetro. Hoje está muito mais fácil. Não, hoje está, pois é. Tudo muito digital, a visualização do computador é melhor do que a daquela época, né? Então, e isso me levou a mudar de níveis e até que em um determinado momento, já como suboficial e chefe de turma, camarada, eu tive num dia de aniversário do meu filho, dia 18 de julho de 1980. Eu saí de casa para trabalhar, para voltar às 7 horas da noite. Voltei para casa, eram 5 da manhã. 5 da manhã? Do dia seguinte. Adivinha. Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo. Isso aí foi uma troca de cueca ou não? Olha, não foi troca de cueca, mas foi desmaio. Foi desmaio? Foi. Deve ter sido uma emergência, mas do jeito que você está falando. Foi. O que acontecia? Uma aeronave da Transbrasil,
Boeing 737-100, 727-100, sai de Curitiba para São Paulo e alguém cometeu um erro lá que não foi percebido no momento, só foi percebido mais tarde. Que tipo de erro? Na retancagem, o mecânico auxiliar de mecânico esqueceu do tampão, do tampão de borracha que vai No combustível? no combustível. Resultado, esse avião decolou de Curitiba, veio embora para São Paulo e naturalmente o ar batendo na asa, Perdendo combustível. foi perdendo combustível e ninguém viu. Quando esse avião chegou em Itanhaém, e ele entrou por Itanhaém, ele estava sem combustível para fazer espera, e ele me cantou isso. Nós tínhamos 26 aviões na área e eu estava dirigindo esses aviões com São Paulo fechado. São Paulo fechado o instrumento. E eu estava levando todo mundo para Campinas. É preciso dizer que a gente tinha suspendido a operação de radar. No radar não estava fora do ar por pane. Não, foi um comandamento meu. O que estava acontecendo? Até então nós estávamos trabalhando o radar, que era um radar primário, que tinha só 2 códigos, mas a aviação que estava chegando aqui, chegava sobre São Paulo, acima do nível 200, quer dizer, fora da minha área, já com o código de chegada, 0200 da época. Todo mundo só usava o 0200. Só para o pessoal saber, para quem não é piloto, o código transponder é 0200. Pois é, então, o código 0200 era código de todos os aviões chegando. E código 0500 era o código de todos os aviões saindo de São Paulo. Obrigado. Isto nos dava alguma facilidade de identificação. O grande problema do radar está exatamente na identificação. Se você identifica um avião errado, meu Deus do céu. Bom, quero nem pensar o que pode acontecer. Como todo mundo estava colocando, mesmo acima do nível 200, fora da minha área de jurisdição, já o código 00 estava uma salada aqui embaixo. Eu não sabia quem era quem. Resultado, eu mandei o centro de controle corrigir, não corrigiram, eu simplesmente suspendi o radar. Passei a operar convencional e eu passei a assumir a posição de controle. Tirei o operador de radar da posição e eu sentei na posição. Que bucha, hein? Pois é. Mas a gente estava preparado para isso. E isto qualquer operador, qualquer controlador de tráfego aéreo que fosse supervisor de equipe daquela época, faria e faria da mesma forma ou faria até melhor do que eu. Sentei na posição e vamos lá. Tráfego chegando e a gente orientando o tráfego nas esperas necessárias em São Paulo, em Santana do Parnaíba, em Bragança, em Sorocaba, em todos esses lugares a gente tinha avião esperando. Todos eles dentro de uma ordem e depois, dentro dessa ordem, orientando todo mundo para pouso em Campinas. Aliás, é preciso dizer que Campinas estava sem VOR. Sem VOR. Sem VOR. Você veja então, São Paulo fechado, Campinas sem VOR, Campinas visual noturno. Ou seja, Boitatá, Saci Pererê, Vela Preta e tudo que tinha direito. E bolongou 3 vezes. Pois é. Bom, tudo vai, chega esse avião esse Transbrasil por Itanhaém e me canta que não tem tempo, não tem condição de poder fazer espera no tempo que era necessário. Ele seria número 27 para aproximação. Eu já tinha 26 aqui dentro, entendeu? Na frente dele. Mas natural que era uma situação que eu estava vendo que ele não tinha combustível. Ele disse que ele tinha dificuldade de ler o liquidômetro. Ele pediu emergência? Não chegou a pedir. Eu não sei por que pilotos têm uma certa restrição em falar a palavra emergência, sabe? Mas é importante, né? É importante. Bom, mas eu entendi. E não precisava mais nada. Simplesmente eu trouxe o avião para São Paulo. De São Paulo, ele fez uma órbita em São Paulo, e isso é importante. E vai ser importante mais para frente você entender por que ele fez essa órbita e o que aconteceu aí, daí para Santana do Parnaíba, de Santana do Parnaíba para Campinas, descendo para 5 mil pés em Campinas, para em Campinas fazer um procedimento de interceptar o ILS de Campinas e pousar. Ocorre que, quando ele se transferiu para Campinas, ele chamou a torre e não conseguiu contato. E me reportou sobre Campinas, instrumentos, sem contato com a torre. Natural que causou uma certa apreensão, né? Uma certa estranheza, porque estava todo mundo reportando visual noturno. E ele instrumento em cima de Campinas, não estava avistando o campo, não estava avistando nada. Perdeu a sintonia do India Kilo, não fez o procedimento, exatamente na curva base para interceptar o ILS da pista 14 de Campinas, ele teve flag no ILS. Em outras palavras, quer dizer, são 2 bandeirinhas
que aparecem no visor do piloto, mostrando que ele não está sintonizado no ILS de Campinas. Ou o ILS está fora do ar, ou ele botou frequência errada. Não, ele não estava. Resultado, o que ele faz? Arremete. Porque ele está descendo para 3.600 pés. Tem que arremeter. Muito estranha essa história, né? Não é? Pois então, ele arremeteu. E a partir daí, para mim, ligou o sistema de alarme. Ele disse, alguma coisa está acontecendo de errado aqui. Mas o piloto insistia em dizer que ainda tinha marcação do outro rádio farol. O outro rádio farol era Jardim. Era um rádio farol que ficava dentro do aeródromo mesmo. Eu autorizei que ele fizesse. Volta para Campinas e sintoniza Jardim e faz o procedimento sobre Jardim. Mas ele demorou um bocado para conseguir chegar em Jardim. Nessa altura, enquanto ele bloqueia, não bloqueia, eu fui substituído. Chegou um companheiro que já ia trabalhar no turno da noite. Ele, que não tinha vivido a cena do sem radar, entendeu? Ou daquela confusão da identificação de radar, ele experimentou. Ele fez um teste com o radar, experimentou se era possível visualizar. Aí acendemos as telas de novo e ele pediu para o Transbrasil acionar o código de emergência. Aí todo mundo só não caiu de trás porque estava todo mundo sentado, né? O avião foi avistado a 40 milhas ao sul de Itanhaém. Nossa, totalmente comprou fora. A 250, comprou a presumida 250. E aí isso é pra gente um total espanto, né? Como é que é possível? Esse avião estava em Campinas, fazendo um procedimento em Campinas, arremeteu em Campinas, me jurou que estava com uma leitura para Aquela conversa que a gente teve um pouco há tempo atrás, confiança no piloto. Pois é. Bom, a partir daí... E desculpa te cortar, Heredia, mas é preciso falar, esse cara teve muita sorte em não bater nenhum morro. Né? Porque ele fez o procedimento. Pois é, ele fez e o procedimento. baixou. De verdade, você vai ver que já eu te explico o que aconteceu. Bom, a partir dali, a insegurança fez com que a gente fizesse o quê? Nada mais de navegação por conta dele. Porque ele próprio declarou que ele tinha perdido a confiança nos instrumentos. Então, a partir dali, aproximação para o alternado sem giro. Isso significa dizer, vamos fazer curva pelo relógio. Olha, para quem não é de aviação, você faz uma coisa que nós chamamos de curva padrão. 360 graus você leva 2 minutos. Então, se você estiver cronometrando isso, você vai fazer 180 graus de curva, inverter o teu curso. Em 1 minuto? Em 1 minuto. Você vai fazer 90 graus em 15 segundos. E a partir daí você faz os outros cálculos todos e todos os graus que você quer, uma angulação que você quer diferente, um tempo específico. E a partir daí, inicia a curva agora, picota o cronômetro, ele iniciava a curva padrão, pare a curva agora, ele parava a curva ali e estava no rumo que a gente queria. Entendeu como é que é? Sim. É assim que é feito. Pronto. Esse avião foi levado daquela posição, 40 milhas ao sul de Itanhaém, um proa 340, para voltar para o continente. Quando ele passou, ele voou nessa proa, o piloto não está sabendo que proa ele está voando, porque você não fala mais em proa. O valor de proa. Quando ele passou na região de Itanhaém, provavelmente ele teve uma abertura de janela e ele viu. E ele perguntou que localidade era aquela. Quando ele soube que era Itanhaém, ele disse, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar em Campinas. Aí a gente informou para ele que logo estaria. Mas junto com isso a gente rezou também, né? Por quê? Porque ele já tinha dito que não tinha mais leitura de liquidômetro. Mas ele já estava na proa 340, agora voando para a região de Campinas. Quando ele passou no Través de São Paulo, ele foi orientado para uma proa 70, que não tem nada a ver com Campinas, mas era para fazer um alinhamento longo. Com a pista 32. Com a pista 32 de Campinas, porque você numa situação dessa não vai pousar o mais rápido possível. Claro. Pronto. E isso tudo com contado no relógio. Amigo, eu vou te contar uma coisa. Se existe alguma coisa que era preciso naquele radar, além das aproximações de São Paulo, era essas coisas. Curva feita em cima do relógio. E isso qualquer um de nós que era dali faria e faria igual. Esse avião foi alinhado para a pista 32 de Campinas, no longo través do Japi, ele começou a descida, porque até então ele estava batendo 6.000 pés. Começou a descida, foi autorizado
a reduzir, a fazer cheque prepouso, o piloto estranhou, mas reduziu, teve uma abertura de nuvem, viu a pista. Pousou com segurança. Pousou com segurança. Aí eu conto num livro que eu estou escrevendo aí que, de repente, ele avistou a pista, entendeu? E que ele viu o balizamento, direita e esquerda, e viu as luzes de cabeceira, que rapidamente se esconderam por baixo do brojo do avião. O avião pousou e os motores apagaram na pista. Na pista? Na pista, sobre a pista. Entendeu? Pronto. Mas passou o tempo, passou algumas horas, esse piloto veio para São Paulo e veio falar comigo. Mas aí já eram 11 horas da noite e eu estava ouvindo a fita de gravação. Porque no mesmo dia? Porque eu não me convencia do que tinha acontecido. Eu queria até saber o que tinha acontecido, eu teria que prestar conta disso. E falar o quê? Como é que esse avião sumiu desse jeito? Tá bom, ele chegou, a gente conversou, nos conhecemos ali, ele me mostrou o manual, ele falou algumas coisas do que tinha acontecido, ele contou que o piloto dele tinha entrado numa situação... Ele teve problemas intestinais e ele pilotou sozinho. A partir o copiloto ficou em pilot capacity. Pois é. O copiloto tinha 21 anos de idade, tinha 250 horas de voos totais. 250 horas totais de voo. Mas era praticamente a primeira situação em que ele estava numa situação de emergência de fato. Natural. Esse teve troca de cueca, então? Ah, sim. Esse trocou até a calça. Bom, tudo bem. Eu também não sabia, e ele também não sabia, que no momento da ocorrência estava havendo um jantar no Rio de Janeiro. Esse jantar era entre o ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Délio Jardim Newato, e entre os presidentes das principais empresas do Brasil, Varig, VASP e Transbrasil, da época. Algum emissário chega e dá a notícia para os três, ao que um dos comandantes, um dos diretores, se fosse na minha empresa, esse piloto já estava na Lua. Da Varig. Não sei, você que está falando. Tá bom. Mas é que você está falando tá que bom, nem gaúcho. Mas tá bom. Ao que o presidente da Transbrasil digo, pois essas palavras são minhas, pois diga para o meu diretor de operações que o piloto está despedido. Pô, mas chegou rápido a conversa. Assim, rápido. Camarada, um piloto que era chefe de linha, chefe de equipamento, absolutamente voltado para o equipamento, um tremendo profissional, casado, pai de filho, apartamento para pagar, é botado na rua dessa rua. E outros jornais, no dia seguinte, botaram em letras garrafais, né? Que a companhia não tinha culpa, que a culpa tinha sido o piloto que era um incompetente. Como é que arrumou um emprego depois? Bom, ele arrumou um emprego no Lloyd Aéreo Boliviano. Não, é Lloyd Aéreo Peruano. Foi voar no Peru. Ele precisava de emprego de algum lugar. Claro. Foi voar no Peru, passou um ano voando lá. Mas acontece o seguinte. Antes dele viajar, nós havíamos feito uma sindicância na nossa casa. Eu e ele. No mesmo dia da ocorrência, na madrugada daquela. E levamos 3 dias fazendo isso. Em que a gente repassava as gravações, em que a gente olhava o manual de voo, e numa dessas ele citou o fato de uma válvula, chama flux valve, que é um dispositivo que tem na ponta da asa que capta o magnetismo terrestre. Transforma isso em corrente e alimenta o Corse, a bússola eletrônica do copiloto, do comandante e o RMI do copiloto. E a da outra asa faz ao inverso. Bom, o que aconteceu de verdade? Eu aventei a hipótese de que ele tivesse tido uma precessão. Herédia, que é isso? No momento que você estava fazendo a espera em São Paulo, antes de prosseguir para Campinas, você teria, note que eu estou dizendo teria fechado demais a curva, botou a asa esquerda muito alta e o corpo do avião, o charuto do avião fez sombra entre a ponta da asa e a terra. Você perdeu o magnetismo terrestre. Por 1 milésimo de segundo, menos de 1 milésimo. Você perdeu, por um átimo, você perdeu a leitura com o chão. A partir daí a corrente se inverteu. Mas deixa eu te falar um negócio, uma coisa totalmente improvável, me chamaram de louco. Pois é, na época me chamaram de louco. Pois é, mas eu provei mais.
que ele fez, a partir dali, ele estava com prestação. Então, quando ele saiu para a Proa 320, a Proa do Campinas, ele não estava na Proa 320, ele estava na Proa 140. Aquele copiloto dele, já com os efeitos da desinteria, foi sintonizar Campinas, o rádio farol de Campinas, que era 300 quilociclos, e sintonizou 305, que era um rádio farol mais forte, que era a Ilha da Moela. Então o piloto numa altura dessa, ele tem no cursor dele a leitura de Proa 320, a leitura do RMI, estação na Proa. Ele não vai? Tem que ir. Ele foi, entendeu? Todas as coincidências. Todas as coincidências. Bloqueou. Foi obrigado a descer, foi mandado descer, desceu, chamou a Torre Campinas para fazer o procedimento. Mas ele estava na Ilha da Moela, a 5 mil pés, do lado de lá da serra. Como é que fala com Campinas? Não fala. Por isso que ele perdeu o contato com Campinas. E por isso é que ele estava me declarando que estava instrumento em cima de Campinas. Arremeteu, me disse que ainda tinha leitura do Jardim, fui autorizado a voltar para o Jardim. Tá bom, Jardim era 330 kHz. 330 kHz. 330. O copiloto vai e comete um outro erro. Vai sintonizar Jardim, que é 320, sintoniza 330, que era NX, Ilha do Mel, em Paranaguá. Então, quando ele arremeteu, na Ilha da Moela, de verdade, ele saiu para a proa da Ilha da Moela. Ele não está mais lendo proa, ele está lendo indicação de RMI. Aquela proa que eu disse 250, nós aqui deduzimos que era 250, porque ele não tinha essa proa. Ele não tinha essa leitura. Está aí explicado onde é que ele foi parar e por que ele foi parar na Ilha da Moela. Entendeu? Era tudo para ter um desastre, não? Absolutamente. Quer dizer, se não tivesse o auxílio de radar, se não tivesse alguém no controle de aproximação interessado em achar, em resolver o problema, em trabalhar proativamente, e isso fui eu, foi o companheiro de nome Jesus. Jesus estava lá. Estava lá. Antônio Carlos de Jesus, que foi quem fez a parte final da aproximação. Se nós não estivéssemos lá, meu amigo, não sei o que teria acontecido. Teria virado notícia, não? Porque combustível não tinha mais. Tanto que ele pousou em Campinas e apagou, né? Cara, eu acho que essa foi uma participação do controle de aproximação que, para mim, valeu a minha experiência de vida, entendeu? Houve outra. Mas essa foi sensacional. Agora, só eu te interromper, porque eu preciso chamar a ONULED aqui no nosso estúdio. Mais uma vez. ONULED, mais uma vez, por favor. Um abraço. Já voltamos. Bem-vindos de volta aqui mais um pouquinho com o Heredia, controlador de tráfego aéreo, que está contando história incrível pra gente. E parece que ele tem mais história para contar, hein? Heredia, e qual outra situação que você pode dizer para o público que você viveu de uma coisa, como se diz, fascinante, que você pôde controlar um avião numa emergência, aquela coisa toda? Em que a gente teve que invocar o J. Cristo. O J. Cristo para ficar do nosso lado, sabe? Uma situação seguinte, São Paulo operava com radar, já esse radar famoso que eu te digo, a SR3, que é um radar primário, mas de uma confiabilidade absoluta. Uma situação desagradável em Pirassununga, houve um acidente, 4 oficiais se queimaram, queimaduras graves. Acidente de voo? De voo. Foi um pouso mal feito. E precisavam ser transferidos para São Paulo, imediatamente.
e aqui distribuídos para hospitais diferentes para evitar corre-corre do hospital. Um avião foi deslocado de busca e salvamento, um Albatroz foi deslocado de Guarulhos, que era a base aérea de Guarulhos. Isso, desculpa, que ano foi isso? Porque o Albatroz é um avião bem antigo. Bem antigo, isso foi em 1972, 73, por aí. Você sabe que eu tenho que te contar um negócio? Eu fiz um voo de Albatroz junto com a Érica Gimenez, que me ajudou a fotografar os aviões da Embraer. O comandante do voo era o Carlos Zedo. Era o último Albatroz que tem aqui no Brasil. Por favor. Então, esse avião foi convocado para ir salvar, né, de busca e salvamento. Foi aí para trazer os aviões. E, ao mesmo tempo, 4 helicópteros saíram da base aérea de Cumbica e vieram para São Paulo, cada um deles tripulado por 2 oficiais da FAB, e levariam os feridos, quando pousassem em São Paulo, levariam para os hospitais diferentes. E nós teríamos que fazer a cobertura de radar disso, aproximação em São Paulo e tal. Por quê? Porque São Paulo fechou instrumento. Uma chuva que, no momento que esse avião decolou de Pirassununga para cá, Campinas avisou que estava em paredão de CB. Esse avião entrou em São Paulo, entrou por Bragança. Você imagina um cara decolando de Pirassununga entrar em São Paulo por Bragança. Você já viu o desvio que ele fez. E já viu que combustível naquela época era ali, né? Então o camarada provavelmente previu decolar com tempo bom de Pirassununga para São Paulo com X galões de combustível. E teve que gastar muito mais. Chegaria em São Paulo sem condição de poder... No osso. No osso, sem condição de poder arremeter, coisa nenhuma. Fechou São Paulo, fechou Campinas, fechou Campo de Marte, fechou Cumbica. Era noturno isso? Não, era dia. Diurno. É. Fechou Cumbica e São José ia fechar também, porque você sabe qual é o deslocamento da frente, que entra pelo sentido nordeste, mais ou menos em cima da radial 130, 140, por aí. Era época de verão? Que nem Era o mês de outubro. Outubro. Era mês de outubro. Mês de outubro é o mês da minha filha, era o mês da minha mulher, era o mês da minha mãe, mas foi também num mês de outubro que levou meu pai. Bom, ainda não faz calor demais e o frio também já foi embora. Esse avião chegou e a única alternativa que nós tínhamos, e isso eu tive que... Eu era o segundo da turminha antiguidade. O mais antigo era um suboficial, chamava Cleaner, já falecido. Fumava um cigarro emendado no outro, que ele chamava de como é que era? Tubinhos perfumados, pelo amor de Deus. Péssimo negócio, né? Péssimo negócio. Bom, e ele falou, eu não tenho condição para falar. Você, por favor, chama esses oficiais e fala com eles. Eles tinham entrado na sala de radar, os pilotos. Eles subiram, foram para o 5º andar. O radar funcionava no 5º andar do Torreão. Os caras do helicóptero, é isso? Os caras do helicóptero. Eles foram lá e, natural, eles não interferiram com coisa, mas um deles era um coronel, que era o comandante da base lá de Guarulhos. E era um dos comandantes do avião. Mais antigo, que eu tive que falar com ele. E eu propus a ele, coronel, aqui só tem um jeito. Tem que pousar esse avião em São Paulo. São Paulo está fechado. Se não pousar em São Paulo, eu vou ter que pousar esse avião na represa de Guarapiranga, porque é um avião. Mas a nossa operação vai se danar. Ele falou, mas como é que a gente vai fazer? Eu digo, se o senhor confia em mim, nós pousamos esse avião em São Paulo. Mas São Paulo está fechado. Eu digo, nós pousamos esse avião em São Paulo. E se não pousar? Não pousar. Se não pousar, nós todos vamos sentar no chão e chorar. Mas ele vai pousar. Falei com um meteorologista. Sentar no chão e chorar, desculpa. A expressão é boa, coisa de criança, né? Porque pois é. Uma zebra dessa, só isso. Mas um meteorologista, naquele tempo não tinha RVR, essas coisas, todas essas facilidades todas. Meteorologista, amigão da gente, trabalhava e dava umas aulas na VASP. Eu procurei ele por telefone e em seguida ele apareceu. Ele munido de guarda-chuva. Imagina um cidadão fardado com um guarda-chuva na mão. Isso era impossível. E o receptor VHF para falar com a gente. Ele foi para a cabeceira da pista 16, para dali me falar a respeito das condições meteorológicas. Eu fiz essa aproximação para a pista 16, aquele mesmo sistema que eu falei, avião passando a 5 milhas de São Paulo a 4.200, depois a gente vai descendo, cada milha a gente informava a altitude, corrigindo o vento, corrigindo deriva, corrigindo 1 grau.
1 grau de deriva. A gente corrigia para botar o cara no alinhamento. Porque Você viu o cara no radar? não tinha radar, pai. Não tinha radar? Não tinha, não. Eu vi o cara no radar. Eu vi o cara no radar. Eu vi o pulso dele no radar, mas era um pulso primário. Era nós dizíamos um arrozinho. Parecia um arrozinho pequeno. E eu vinha botando esse camarada todo alinhado. Por vezes ele tinha que sair de proa da pista, ficar meio de lado, aquela deriva que você conhece. O negócio era que a trajetória dele tivesse alinhada com a pista. E ele veio. E ele veio quando ele cortou a cabeceira da pista, eu me lembro, corte. E ele cortou. A torre não viu. Ele pousou. Ele falou isso? Não. Ele Silêncio rádio. Silêncio rádio. E a tensão foi lá no inferno, né? Porque você estava vendo o avião, mas no radar, mas a partir do momento que ele pousou, o sistema corta, corta a visualização. A torre não via ele. Ele estava com a fonia desligada. Aliás, ele calou a fonia. Eu fiquei sem contato com ele. Chamei 2 ou 3 vezes, ele não respondeu. Meu amigo, a tensão foi ao limite. De repente, ele me fala, controle 68. Aí foi aquele dentro da sala de radar. E eu me lembro que a minha cadeira, alguém suspendeu minha cadeira. Eu olhei pelo lado da esquerda e vi uma japona de tenente-coronel que do lado estava ajudando a levantar a cadeira. Pousaram no chão, a partir dali eu rezei. Literalmente? Literalmente eu rezei. Agradecendo a Deus por ter sido instrumento daquele milagre. Né? Instrumento de Deus porque aquele avião ia cair. Ele ia bater, não tinha mais nem combustível. O avião pousou e graças a Deus essa foi mais uma história, né, que eu pude viver. E mais uma história que eu acredito que acrescentei nas glórias todas que o controle de aproximação de São Paulo teve. Com certeza. Você conheceu esse piloto ou não? Do Albatroz? Conheci depois. Depois eles vieram todos para a sala de radar, né? E os meninos que... Não, esses eu não conheci, porque eles embarcaram nos helicópteros. Aí você não ficou sabendo se eles se recuperaram ou não? Espera. Eles foram ao Hospital São Paulo, Hospital Sírio-Libanês, Hospital das Clínicas e tem um outro hospital, que eu não me lembro o nome. Eram 4, foi um para cada hospital para evitar a correria, porque o estado deles era bastante grave. Mas foi muito gostoso, camarada. Que legal. Foi muito gostoso. Heredia, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Eu quero que você volte mais vezes com mais história, por favor. E queria agradecer a todos esses controladores maravilhosos que cuidam dos pilotos do Brasil e do mundo. É importante, para finalizar, dizer que essa foi uma época de ouro do controle de aproximação de São Paulo. Sabe? Aquilo que coube a mim fazer, a mim e ao companheiro Jesus fazer, qualquer companheiro da época faria da mesma forma, já? Porque era todo mundo tinha o mesmo nível. Natural que depois eu continuei ligado na aviação e os outros companheiros se desligaram. Alguns deles eu perdi contato com eles, mas foram só alguns, porque a maioria do grupo continua unida, o pessoal que está vivo continua se reunindo, entendeu? E inclusive alguns que não estão mais aqui, mas deixaram o irmão, que é o caso do Barazal. O Ramon Barazal. O Ramon Barazal, que era nosso, na época ele era nosso assistente, ele aparecia por lá, por ver como interessado, entendeu? Hoje, até que num pleito talvez de saudade do irmão, ele se uniu a nós e ele continua. E ele passou a frequentar as nossas reuniões. Sou muito grato a você também, porque me deu a oportunidade de mostrar para a aviação o que era o controle de aproximação de São Paulo. E vamos lançar o livro ou não vamos? Vamos lançar o livro. Já tem título? Essa mesmo, pode ser história que eu não contei. A história que eu não contei, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com a gente, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, aperte o sininho, que mais dá reboladinha, que tem, Mauro? Se inscreve. Tá tudo certo, é isso mesmo, Érica? Dá o like, que a gente vai agradecer. Senão o canal para, a gente precisa do apoio de vocês, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima. Valeu, obrigado.